A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, amém? Eu sou Rosimar Lima, que traz a porção bíblica, e mais uma vez estou aqui para trazer a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14, onde fala na 7ª carta à igreja de Laodiceia. Versículo 14 diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, meus irmãos, nós sabemos que o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus ao apóstolo João. E naquela revelação, Jesus diz que João escrevesse 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E esta carta era à igreja de Laodiceia. Jesus, ele se identifica ali como sendo o Amém, né? Ele diz: escreve isto, diz o Amém, né? E ele diz também que é o princípio da criação de Deus, porque ele já estava no princípio, como explica no livro de João, capítulo de número 1. No versículo 15, Jesus diz: eu sei as tuas obras. Então Jesus, ele manda ali um recado para aquela igreja. Ele diz: eu sei as tuas obras. Porque Jesus, ele é conhecedor do que acontece nas igrejas, porque o livro de Apocalipse nos informa que Jesus, ele está no meio dos candeeiros, ou seja, no meio das igrejas, e que Jesus, ele não está parado, mas ele anda no meio da igreja. Então Jesus, ele é conhecedor da saúde espiritual da igreja, e Jesus, ele diz aqui: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, meus irmãos, o povo daquele lugar, eles eram muito apegados ao ouro da região, mas o ouro verdadeiro que era Jesus, eles não queriam. E eles eram apegados ali às riquezas. Lá havia fontes, lá na cidade de Laodiceia, havia fontes de água gelada, fontes de água quente, e no percurso ali das águas havia também as águas mornas. E Jesus, quando ele ia falar espiritualmente, ele fazia comparação ali com a cultura do lugar, né, com o que tinha ali naquele lugar. E ele diz que era para ser frio ou quente, porque o morno ele ia vomitar. Então, o quente é porque nós precisamos arder em nosso coração a chama do Espírito Santo, como aqueles discípulos de Emaús, quando eles encontraram Jesus, né? No final, quando eles viram que era Jesus, aí um falou assim: porventura não ardia em nosso coração quando nós ouvíamos as suas palavras? Então, se você não sente arder no seu coração quando você ouve a palavra de Deus, algo estranho, algo errado está acontecendo espiritualmente com você. E porque essa chama, ela deve manter acesa, meus irmãos, deve está acesa a chama no nosso coração. E o frio é porque muitas vezes é um incrédulo, mas ele reconhece, né, que é um incrédulo, que não tem Deus na vida dele. Mas o morno é o povo dessa igreja aqui, era o povo de Deus, era a igreja, mas eles estavam mornos, eles estavam ali achando que estava tudo bem e não estava. Então Jesus diz que o morno ele ia vomitar, né? Ele ia vomitar. E ele continua no versículo 17 dizendo: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Então era o que eles achavam ali, o povo daquele lugar. E não sabes, Jesus dizendo, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Então eles eram pobres por quê? Porque a riqueza deles não comprava nem o perdão, nem a salvação. Eles eram cegos porque lá, meus irmãos, havia o centro da maior medicina, principalmente na área dos olhos. Havia um pó que eles fabricavam lá, que era usado na área medicinal como um verdadeiro milagre na cura das doenças dos olhos. Mas Jesus disse que eles eram cegos porque eles não reconheciam o pecado deles. Então, eles eram também nus, porque
eles estavam, apesar das fábricas de tecidos ali, eles estavam nus espiritualmente, né? Eles não tinham as vestes espirituais. E Jesus, ele diz, aconselho-te. Jesus não ordenou, ele dá ordem às estrelas, ele dá ordem ao mar, limite ao mar, mas ele não deu a ordem aqui. Ele disse, eu aconselho-te, né? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. O povo era apegado ao ouro da região, mas Jesus diz, eu aconselho-te que compre ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Amém? E continuando aqui, ele diz que ama e repreende aquele que ele ama. Amém? Fiquem hoje com esta palavra, meditando nesta palavra. Tenham todos um bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém?